Sabia que você está sem estratégia? Isso te impede a dobrar o seu faturamento. Estou aqui com mais um programa Sua Melhor Estratégia. Um programa onde eu dedico para autônomos e pequenas empresas que estão no mercado e estão querendo saber sobre estratégia. Eu trago vários temas para abrir a visão de vocês, para entender como é esse caminho, como que vai chegar nisso. E hoje eu trouxe um tema super provocativo aqui para falar com vocês. Sabia que você está sem estratégia? Isso te impede a dobrar o seu faturamento. Sim, é um tema super cutuquento aí, que é para cutucar mesmo a forma que você está fazendo o seu negócio, a forma com que você está conduzindo as coisas, por ser formado e por entender muito da sua área. Enfim, eu vou trazer aqui, ponto a ponto, o que você pode fazer para incrementar o seu negócio, para deixar ele estratégico, profissional, você saber divulgar com tranquilidade, usar as redes sociais e fazer vários movimentos que vão te levar ao crescimento do seu negócio. De coisas que muito provavelmente são diferentes da que você faz hoje e que você pode ter outro tipo de resultados. E aqui eu vou falar dos tópicos que eu vou trazer hoje, dos tópicos para você pensar aí, você tá com estratégia mesmo? Se você tá de fato jogando com estratégia no seu negócio, ou você tá deixando o dia a dia aí te consumir, ou você é um especialista, sabe muito da sua profissão e acha que isso já basta e às vezes vê, né, que não basta, e não sabe por onde começar e fica com essa angústia de não saber por onde começar. E eu super recomendo você ficar aqui, assistir essa live e entender que com estratégia, e com estratégia, com esse método que eu criei, né, que é o Domine Sua Estratégia, que não é ninguém mandar no seu negócio, nem o mercado, nem o vizinho, nem a família, é você entender qual é a sua melhor estratégia para você colocar para jogo e você ter condições de ter essa visão, senão a gente fica refém dos outros, a gente fica refém de uma agência digital que a gente acha que vai resolver nossos problemas, a gente fica refém de várias visões que não vão levar a gente para o próximo nível. E eu sempre falo, o diamante, ele está dentro de você, ele sempre está dentro da gente, ele sempre está dentro do nosso negócio, e a gente muitas vezes não está colocando isso para jogo, colocando isso de uma forma estruturada, de uma forma que vai fazer a gente chegar no próximo nível, né? Então, cada vez mais eu acredito nisso, eu tenho depoimentos diários. Hoje, antes de entrar aqui na live, eu tive um depoimento tão lindo de uma pessoa que participou do raio-x estratégico, deve fazer uns 2 meses já. Tá colocando o que a gente falou de estratégia no negócio, tá comunicando, ela enxergou o que ela faz, né? Ela tá colocando isso para jogo, tá tendo resultados, e me mandou hoje falando que ela já fez muitos cursos e que nenhum deu tanto resultado quanto 1 hora de participação no programa Raio-X Estratégico aqui, que ainda foi gratuito, galera. Então, assim, não tem desculpas. Chega de desculpas, o meu mentor fala isso para mim, chega de desculpas, não tem, né, a gente tem muito recurso, eu faço muita coisa gratuita aqui, então não tem como não pedir ajuda e não correr. Então, mas por quê, né? E eu vou falar uns itens aqui que você não sabe que está sem estratégia, porque muitas vezes você fala, não, mas eu me planejo e tudo mais. Eu vou falar aqui por onde começar a sua estratégia, por onde começar o seu planejamento estratégico, por que você não está enxergando, como seus paradigmas estão te atrapalhando. A gente é feito, né, nossa visão de mundo é pelo que a gente foi criado, pelo que a gente acredita, e a gente toma ações pela nossa visão de mundo, né? É assim que eu acredito. E
E se a gente tem uma visão de mundo que ela está nos limitando, a gente está agindo no nosso dia a dia com limitações. Então, isso que está te limitando. Se você abre sua mente, enxerga um jogo como um jogo com estratégia, você tem condições de chegar no outro, no próximo nível. Entende? Então, é a mesma coisa. Eu gosto muito de relacionar com exemplos para tangibilizar, né? Então, jogo de futebol, aqui todo mundo entende, se gosta ou se não gosta é outra coisa, né? Eu não sou vidrada em futebol, mas eu sei que existe técnica e existe estratégia. E por isso que jogadores têm suas posições e o técnico olha de cima todas essas posições desses jogadores. E aí eu te desafio, quem que tá fazendo essa parte no seu negócio? Quem que tá sendo técnico de olhar de cima e entender o que vai te levar para o próximo nível? Né? Então, essa é a questão, esse é o meu convite de você dominar a sua estratégia, você ser o técnico do seu negócio. Eu sei que você não vai sair contratando um monte de gente, até porque tem custo e até porque o outro não vai saber a nossa estratégia. Então, se a gente não se dedicar a saber, né, qual é a nossa estratégia de verdade, o que vai aumentar nosso faturamento, dobrar e até multiplicar, né, que eu tenho casos de alunas que já mais que dobraram o faturamento, ela consegue chegar do outro lado e consegue, né, de vez de ficar no reme-reme ali. Eu vou tentar para um lado, bate a cabeça, dói, volta, levanta, sua. Então, eu garanto que não é isso, né? Não é um jogo sem estratégia que vai te levar para o seu próximo nível. E como focar no processo de ser estratégico, né? Porque é um processo, ninguém nasce estratégico, é igual ninguém nasce um atleta, ninguém nasce dentista, ninguém nasce a profissão que seja, tem uma dedicação aí para esse olhar, mas quando você olha e você vê, você não desvê mais, e aí você consegue ir, e você consegue ter outro nível de resultado. Eu acho que vale a pena, né? Se a gente quer ter uma vida mais saudável no sentido de empreendedorismo, no sentido de financeiro, de liberdade, de tempo, porque isso tudo nos traz muito tempo. E tempo para fazer o quê? Para fazer o que você quiser, para você curtir mais a sua família, para você fazer um esporte, ter um lazer, ter um hobby, ou mesmo se você quiser não fazer nada, ficar um pouco de pernas para o ar, né? Ser estratégico te leva a ter mais tempo. Então, segura aí que eu vou falar muita coisa aqui, e que isso é o que vai te levar para o próximo nível. O que é esse obstáculo na nossa vida, no nosso negócio, e o que isso, né, pode ser um obstáculo para você não enxergar que tem estratégia, né? Você não sabe, você ainda não sabe que está sem. Você acha que fez um planejamento, né? E você tá lá, tá seguindo um planejamento que não te trouxe uma visão e que não vai te levar para o próximo nível. Você está fazendo um planejamento com a visão que você tem hoje. Então, se você tem essa visão hoje, como que você vai fazer um planejamento que vai te levar para o próximo nível, entende? Então, você não sabe se posicionar no mercado. Com certeza, você está se posicionando e não está trazendo o melhor e colocando luz no que você tem de melhor aí. Não sabe qual é o seu melhor nicho. Você fala de tudo, quem fala de tudo acaba não falando de nada, acaba confundindo o seu cliente, não traz, né, algo efetivo para ele. Então, eu falo de um monte de coisas, e aí tá, mas o seu cliente, ele tá entendendo esse monte de coisas que você está fazendo? Você não sabe desenhar o seu cliente ideal, não sabe por onde delegar atividades operacionais que vão te fazer crescer. Muitas vezes, gente, isso eu vejo muito, e por isso muitos autônomos e pequenas empresas não crescem, porque são apegados e não sabem delegar. E muitas vezes
nem enxergam que isso vai te fazer. Então, a provocação da live é exatamente essa, né? De entender que você não está sendo estratégico porque você não está entendendo o que é ser estratégico, né? E aí não tem como ser se você não enxergar o que fazer, né? É a mesma coisa, eu achava, olha só, eu achava mesmo, há uns, acho que 8 anos atrás, ou 10 anos, já não lembro mais, mas quando eu fazia dieta, que eu comendo aquelas barrinhas embaladas, eu estava arrasando, e que aquilo era super saudável, e que ia me fazer, né, emagrecer e ficar saudável. E aí depois quando eu descobri que aquelas barrinhas são super industrializadas, no sentido de você não está comendo uma coisa natural, que vai te trazer saúde e tudo mais, então é, é a mesma coisa com planejamento, entende? Às vezes a gente acha que está fazendo um planejamento e não está fazendo um planejamento. Então, exatamente, é exatamente isso. Não sabe, né, por onde delegar, não sabe se posicionar aqui no digital, e aí eu falo, né, você não sabe se posicionar no digital porque você não sabe se posicionar no seu negócio. Porque se você sabe se posicionar como empresa, como autônomo, como o seu negócio, você consegue se posicionar no digital também. Então, muito paradigma sobre que marketing é o marketing digital, e ele começa muito antes, né? Ele começa em você sendo estratégico, e aí sim que você vai fazer. E não sabe por onde começar, que isso te traz uma super angústia, e fica aí batendo, né? Aonde que eu vou, para onde que eu vou, e não sabe para onde, por onde começar, qual é o fio da meada aí, né? E aí, o que não é? O que você vai ser estratégico sem ter esses obstáculos aí no meio, né? Entender quanto do seu dia a dia vai para suas atividades estratégicas, táticas e operacionais. Você está entendendo isso? Você está fazendo isso, né? Você tem essa noção do que você, aonde você está pondo a sua energia? Esse é o ponto, né? Visualizar aonde vai chegar com a empresa a curto, médio e longo prazo, né? Para partir para ação. Então, assim, a ação é muito legal, porque o brasileiro, né, ele tem energia, tem gás, principalmente nós que somos empreendedores, né, e aí, por isso que eu trago muito no meu método, como que as grandes pensam, como que elas agem, para a gente poder pensar e agir no nosso negócio, para a gente poder chegar em outro lugar, diferente do que a gente está hoje. Então, assim, se a gente não entende como as grandes pensam e agem, como que a gente vai ser grande um dia, como que a gente vai crescer. Eu não estou nem falando se você tem a ambição, opa, ia cair a luz aqui, a ambição de ser muito grande, nossa, eu vou ser o principal do meu mercado, eu não estou nem falando disso, mas como que eu estou falando, o que eu estou falando é, como que a gente vai ter possibilidade de crescer sem a gente pensar de uma forma grande. Então, é isso que eu trago no método. Se você tem uma visão, né, e tem clareza do que você faz, do que você beneficia o seu cliente, de você, quais são suas principais características, os seus pontos fortes, e que você, de fato, ajuda o seu cliente, é nisso que você tem que pôr luz, é nisso que você tem que colocar para poder crescer. Então, esse é o segredo, né? É a gente pensar. E o que eu prego aqui é você ter a liberdade de não depender de ninguém, de você saber pensar por si próprio, você saber refletir e você jogar com a sua melhor estratégia, né? Então, aqui, né, a visão real, e isso para mim é o marketing da verdade, é isso que a minha bandeira, é isso que eu prego, é você saber qual é a sua verdade para você colocar de forma melhor no mercado para jogo, né, entender
onde disso está o seu diferencial e explorar. Ontem eu fiz o raio-x aqui com as irmãs, com as meninas, e elas não sabiam, elas falavam assim, eu não sei, eu gostaria muito de ter um diferencial, mas eu não tenho. E é claro que elas têm, todo mundo tem, só que não enxerga e não sabe. Então, se não enxerga, como é que vai explorar isso? Como é que vai vender isso para o seu cliente de uma forma embalada com o seu melhor? Não tem como. Então, por exemplo, tá? O melhor delas, elas fabricam joias, elas fazem esse processo, elas fazem junto com o pai delas, que faz isso há anos, tem uma história linda, faz coisas personalizadas, tem uma proximidade, um atendimento incrível com os clientes, tem uma história de vida, de família, e que esse é o diferencial delas. Então, assim, qual outro lugar que faz joias, que tem né, a família, que tem o nome deles, e que eles fazem com todo esse amor e com toda essa, né, esse envolvimento. Então, assim, se você ficar olhando para o mercado, que tem um monte de joalheria, e não olhar para você, para a sua história, você nunca vai achar o seu diferencial. Então, é nisso, e aí, indo cada vez mais profundo, cada vez mais intenso, e entender qual é o seu diferencial e o que você vai trazer de diferente na vida das pessoas. É isso, né? E aí a gente às vezes fica, de vez de olhar o simples, a gente fica deixando a vida muito complexa e olhando para coisas que não vão nos trazer mais resultado, né? E aí o diferencial, todo mundo tem um. Qual é o seu? Né? Uma provocação aqui. Qual é o seu diferencial? Você está olhando para isso ou você está querendo seguir o que todo mundo está fazendo no mercado e virar mais um, né? Se expor com propósito e com leveza, né? Quando você tem estratégia e sabe para onde você está indo, e aí falando aqui do digital, você consegue transpor isso de uma forma leve, de uma forma gostosa, de uma forma natural, e as pessoas percebem. Então, quando a gente faz esse tipo de movimento, a coisa se torna mais suave, porque um monte de gente fala, eu quero ir para o digital, mas eu não sei como, né, eu não sei falar, eu não sou comunicativa, e aí eu falo, tem muita gente que eu falo aqui no Raio-X, que fala que não é comunicativa e é super comunicativa, e tá com esse medo de dar um passo, e eu entendo, porque eu também antes não fazia isso, eu ficava lá totalmente no backstage do corporativo, fazendo a estratégia por trás e não aparecendo nas câmeras, é um desafio, mas quando você tem um propósito e você tem uma estratégia extremamente clara, você fica mais à vontade de fazer, né? Então, é todo mundo que precisa fazer? Não. Mas se você enxergar um propósito e quiser fazer, faça, porque isso dá resultado, tá? Então, entender e desenhar seu público, né? O que não vai te atrapalhar, o que vai te levar para o próximo nível. Então, entender desenhar o seu público ideal, né? Que isso vai te dar muitos argumentos para você fazer o que você quer fazer, né? Mas também só imaginar e ficar na cabeça, eu sei quem é minha persona, né? Persona é a personificação do seu público ideal. Então, se você tem isso desenhado e não é imaginado e não é na cabeça, escrito, saber quais são os desejos dele e alimentar isso todos os dias. Quais são os obstáculos dele, quais são os medos dele, o que trava ele de não usar o seu produto, né? Então, sempre tem, tá, pessoal? Sempre tem, qualquer negócio. Eu sempre falo, você vende tijolo. Mas o que tem a ver o tijolo? Cara, o tijolo, ele vai construir uma casa, e você tem que ver o propósito dele, o negócio final, né? Então, todo o negócio tem. Você tem que buscar isso dentro de você e colocar para jogo no mercado o melhor, tá? Eu também sugiro muito fortemente que você invista energia pensando no seu negócio,
e depois tá no digital, né? Então, com uma estratégia, sabendo por onde começar, sabendo que você vai sim dobrar o seu faturamento e com paciência, insistência e pessoal, uma coisa eu falo para vocês, não se iludam que quem tem milhões de seguidores, ou muitos seguidores, ou 100 mil, eu não sei o que é muito seguidor para você, tá conseguindo colocar o seu propósito e colocar para jogo. Muitas vezes esses seguidores, eles são comprados, enfim, não se iludam com isso, não fiquem olhando, né, para o mercado e se comparando, olhem para você e façam a sua melhor estratégia, tá? E aí, como que eu supero, né, Fernanda? Tá, você me falou aí o que é prejudicial para mim, o que não é, mas como que eu faço para dar um passo aí para eu superar isso, né? O primeiro de tudo que eu te faço o convite é você enxergar, e pode ser que doa, mas que você não tem estratégia. Primeiro assume isso. Se você está assumindo que você não tem estratégia, parabéns. Esse é o primeiro passo que você deu. Falar assim, tá, então agora eu entendi que eu não tenho estratégia e que eu vou tomar uma ação para fazer alguma coisa. Então tá, então aí você vai partir para poder ter um plano de ação aí. E também, né, para superar esse obstáculo, é fazer coisas diferentes do que você faz hoje. Não tem como a gente ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa que a gente faz hoje. Então, só de enxergar, né, que você não tem estratégia e que você pode ter, que é uma excelente notícia, que você fala assim, ah, se eu já tivesse estratégia, se eu já fizesse tudo, provavelmente você seria grande, né? Seria maior. Se você não tem, então é uma excelente notícia, só depende de você, não depende de mais ninguém, depende da sua vontade de fazer e de ser uma pessoa estratégica, né? Então é sair do automático, né? Sai desse automático, desse mundo que você conhece hoje e com toda a certeza do mundo, não vai te levar para outro lugar, né? Eu tenho muitos casos, muitas alunas, e aí entender que tem outras formas de você fazer isso, e também ter humildade de pedir ajuda, de saber, né, porque a gente tem que ter humildade para entender, porque se a gente se acha um super estrategista, se a gente se acha um alto empresário e não tem resultado de um alto empresário, de um super estrategista, a gente está se enganando e a gente está se iludindo. Então, é ter a humildade de fazer um diagnóstico, né, de vocês mesmos e entender que ainda você não é. E se você tem humildade, você vai pedir ajuda e você vai partir para outro nível, né? E aí, né, eu quero aqui falar exemplos de alunos que tiveram resultados e que não estava enxergando. Enxergava alguma coisa, mas não enxergava que estratégia ia levar para o próximo nível, né? E aqui eu vou dar exemplo do Marcelo Pareto, que ele me procurou querendo uma indicação de uma agência digital. Falou, Fê, me indica uma agência digital, né, para eu começar no digital. E aí eu falei assim para ele, olha, Mar, eu posso até te indicar uma agência, mas você está começando o seu negócio, e aí eu fiz algumas provocações para ele, para perguntar se ele tinha estratégia definida do negócio dele, para passar o briefing para a agência, porque a agência, ela vive da informação que você passa para ela, e ela não vive do seu negócio, ela não está no seu dia a dia, ela não sabe, ela não é especialista no seu negócio, ela é especialista em fazer layout de post, fazer divulgação, saber sobre o randômico lá, e as questões digitais, né, o algoritmo, saber várias coisas que não do seu negócio. E aí eu fiz essa provocação e ele falou não. Eu falei, tudo bem, eu até te indico,
a agência, mas saiba que você vai estar desperdiçando sua energia, seu dinheiro, seu tempo no lixo, porque eles não vão saber conduzir o seu negócio para você. Aí você tá pego, porque a agência vai começar a te fazer um monte de pergunta para poder fazer o trabalho dela. Você não vai ter resposta. Você ainda vai reclamar, falando que ela tá te tomando muito tempo, que ela tá te perguntando muita coisa que ela deveria saber e que na verdade não é ela que deveria saber, é você. Então saiba que se você contratar uma agência digital sem saber conduzir ela, sem saber direcionar, sem saber liderar os passos dela, você vai estar jogando o seu tempo e seu dinheiro fora, no lixo, né? E aí foi isso que ele fez. E hoje em dia, olha só, ele começou na turma de fevereiro, ele já está muito bem, obrigada, fazendo negócios no digital, fazendo, obviamente, no mundo offline. Primeiro ele entendeu a estratégia dele, ele aplicou nas reuniões que ele tinha com parceiros, com clientes, com diversas pessoas que a gente tem nos nossos negócios. E aí, aplicando isso, e prestando atenção, e desenhando os pilares dele, desenhando a persona, desenhando tudo, aí ele soube desenhar a estratégia no digital. E hoje ele faz posts com naturalidade. Entende que o movimento é ao contrário. Por isso que meu método, ele é contra o senso comum do que as pessoas falam por aí. Ah, vai fazer marketing num nicho, né, no mercado que está dando dinheiro. Eu falo completamente ao contrário. Vai para dentro de você, olha se você ama o que você está fazendo, entenda qual que é a sua preciosidade que está aí dentro de você, olhe com estratégia para isso, olhe com estratégia seu cliente, coloque tudo isso para jogo de forma estratégica no mercado, tá? Então, por isso que é um método poderoso e que vem dando resultado para muita gente, tá? E aí aqui também, uma outra aluna, a Fabi de Porto Alegre, hoje eu falei muito com ela, trocando algumas informações, e ela tinha, né, a estratégia, ela sabia que ela precisava de algo, e ela não sabia o que, ela sabia que ela queria fazer uma transição de atendimento presencial para o online, mas ela não sabia como, e quando ela viu a minha divulgação e viu eu falando sobre estratégia, ela entendeu, é estratégia que eu preciso, eu não sei para onde ir, eu não sei como começar, e isso causa angústia, e eu sei que traz angústia, se você não sabe por onde começar, e a estratégia, ela te amplia. O que significa estratégia para mim? Ela te abre sua visão, tira os seus paradigmas que você tinha, que você nem sabia que tinha, te abre um leque de caminhos e fala, eu não tenho só a estrada A para ir, eu tenho a B, C, D, o abecedário inteiro. Só que depois de enxergar isso, você tem que fechar. Aí você tem que fechar, escolher e ir para o caminho. Né? Porque também não adianta ficar aí, nossa, eu tenho 1 milhão de alternativas e também paralisa e não segue, não. Por isso que o método, ele te leva a isso, ele faz você pensar, né? Abre a sua visão, e aí depois afunila, escolhe e vai. Né? E por isso que tem dado tanto resultado para tantos alunos. Então, essa é a minha forma, né, de enxergar e que eu estou passando aqui para vocês. Então, e você pode ainda assim mesmo estar falando, mas eu já tenho minha estratégia na cabeça, Fernanda, eu já sei para onde que eu vou. Esse é um erro clássico do empreendedor brasileiro. Clássico, pessoal. Então, se você não quer cair nesse erro, e se você quer sair dessa vala comum aí de pessoas que não estão tendo resultado a passar a ter, sai com essa ideia aí de que eu já tenho tudo na cabeça. O ter na cabeça é completamente confuso, você não tem um método, você não tem um caminho a seguir. Minha cachorrinha tá aqui latindo, animada, porque passa gente no corredor e ela late. Mas voltando aqui, então, você não tem um caminho, você não tem uma lógica para seguir, na sua cabeça, pode ter certeza, você não vai sair disso. Eu também já caí nessa armadilha de falar assim, eu vou organizar aqui na minha cabeça, eu não consigo organizar na minha cabeça nem minha agenda do dia a dia.
eu preciso escrever e eu preciso saber onde eu vou chegar no final da semana, no final do mês, no final do ano. Então, assim, se a gente não tem, é uma cilada para nós mesmos, e aí a gente está se enganando. Ah, eu tenho planejamento. Não tem, gente. Na cabeça ninguém tem, tá? E se quiser continuar, então continua fazendo na cabeça e continua não tendo os resultados que você acha que você vai ter e continua se enganando e se iludindo, né? Agora, se você quer mudar a chave, tome a decisão de ser uma pessoa estratégica e fazer um planejamento estratégico e fazer com que ele faça valer de verdade e que você saiba onde você está indo, para onde você quer chegar, tá? Ah, Fernanda, mas eu não tenho dinheiro, né? Eu não sei como que eu vou pedir ajuda, e isso é muito caro. Isso daí, se você vai continuar atrelando o seu resultado a não ter dinheiro para investir, você vai continuar tendo, porque assim, enxergue que tem várias formas de ter ajuda. Eu mesmo aqui, eu ajudo, eu tenho um programa gratuito que é o Raio-X Estratégico, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Tem lá aqui na minha bio do Instagram, né, para quem está no YouTube, vai lá na minha bio do Instagram, é o segundo link, Raio-X Estratégico, você responde um diagnóstico e concorre a participar comigo, né, para eu dar um direcionamento estratégico para o seu negócio aqui no Instagram, tá? Então, assim, não tem desculpa, acionar um módulo chega de desculpa, não tem desculpa para você não ampliar sua visão e ser estratégica, tá? Eu tenho um monte de vídeos também no YouTube, aqui no IGTV, um monte de lugares para você expandir a sua mente, pensar diferente e colocar em prática algumas visões estratégicas no seu negócio, tá? E assim, e o que pode dar errado com tudo isso, né? O que pode dar errado é você continuar se enganando que tem estratégia e não tem, tá? E que tem visão real do seu negócio e não tem, e que você sabe por onde você está indo e não tem, e parar de se enganar e se iludir de que você tem estratégia. Então, assume que você não tem e começa a fazer. Se leve a sério. Leve a sério o seu negócio. Tome a decisão de mudar o seu negócio. Tá bom? Então, eu vou chegando aqui no final hoje com o programa Sua Melhor Estratégia.